Se a gente pegar e se concentrar no que eu não tô sentindo imediatamente agora, mas que é o benefício a médio e longo prazo, aí você começa a trabalhar num elemento fundamental, que é a motivação. Perfeito. É aquilo que vai motivar de fato. Se isso for mais importante, a gente ganha nesse movimento e vai. E tem coisas que a gente não é bom em fazer. Exato. A gente vai precisar de ajuda para resolver o problema, né? Eu acho que isso também remete um pouco ao trabalho do psicólogo, do médico, né? Que também assiste a gente, que, cara, chega um momento na tua vida que você vai ter que chamar outras pessoas para te ajudar a construir o teu sonho. E essa é uma área interessante, a mudança de hábito alimentar, porque ela é super difícil, ela é muito complexa. Imagina quanta gente sabe o que precisa comer, vai num nutricionista e é uma mudança bem complexa. E isso é essa lógica. A pessoa, ela quer só o resultado. Muitas vezes ela não quer o processo. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao podcast Saúde Mental em Evidência. O podcast que leva para você informações científicas e acessíveis sobre o campo da psicologia, do comportamento humano e, claro, da saúde mental. Você já deixou as coisas para depois? Já postergou? Já procrastinou? É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Então, para falar sobre procrastinação, a gente está recebendo a Gabriela Afonso, que é psicóloga, terapeuta cognitivo-comportamental e tem mestrado em psicologia clínica pela USP. Gabi, obrigado pela sua presença, obrigado por ter voado até aqui para conversar com a gente. Eu que agradeço demais o convite, tô super feliz. Legal. De falar desse tema, Vamos lá. super bacana. Você tinha um canal no YouTube que você falava sobre saúde mental para leigos, né? Sim, falo vários temas, é para leigos, né? Diversos assuntos. Eu até dei uma pausa agora porque minha filhinha nasceu, né? Uhum. Mas tem bastante conteúdo por lá. E esse é um tema que é muito importante, as pessoas gostam muito. E é uma temática que vira e mexe. Tá bom. Então explica pra gente, assim, o que exatamente é a procrastinação e por que é tão comum, né? Por que tanta gente deixando as coisas pra depois, se enrolando com prazos, não entregando, abandonando, às vezes, um projeto? Por que isso acontece tanto? Perfeito. Então, o conceito de procrastinação é bem simples, né? É a ideia da gente deliberadamente adiar um compromisso, um prazo, uma entrega, alguma coisa que a gente precisa fazer. Então, deliberado e mesmo sabendo as consequências que aquilo pode trazer. E aí vem a pergunta-chave, que é o que você falou. Por que a gente faz isso? Né? E aí, os estudos, eles mostram, assim... Aliás, os estudos, eles se concentram bastante em levantar o entendimento sobre isso. Mais recente, só que a gente tem alguns estudos falando de tratamento, de como superar. Mas aí, isso se liga... É um comportamento bem complexo, na verdade. Se liga com várias possibilidades. Até mesmo, vamos começar do básico, né? Que levantaram, assim, correlações com traços de personalidade. Uhum. Então, a gente tem, né, pensando no modelo de 5 grandes fatores, principalmente conscienciosidade e neuroticismo. Quando desses dois, o que quer dizer a conscienciosidade? Dentro dela, o autocontrole. Então, autocontrole todo mundo sabe o que é, nossa capacidade de se controlar. Quando essa característica, ela já não é tão presente ali no indivíduo naturalmente, pode ser que ele tenda a procrastinar um pouco mais. E dentro do neuroticismo, impulsividade. Então, quando tem naturalmente uma característica de mais impulsividade, também tende a procrastinar. Só que isso não explica tudo, né? Porque, como eu falei, é um comportamento muito complexo e ele também está bastante relacionado com fatores ambientais. Então, por exemplo, hoje a gente vive um contexto cultural e tecnológico que propicia muito distração, estímulos e recompensas imediatas. Então, tudo isso, se a gente somar, vai dando um contexto em que fica muito favorável a gente abrir mão de fazer aquilo que a gente precisa fazer para fazer outras coisas, para se distrair. Alguns estudos também mostram a característica da tarefa ser aversiva. Então, o que é uma tarefa aversiva? Me gera alguma ansiedade, algum desconforto. Pode ter a ver também com uma característica mais perfeccionista. Então, tudo isso gera um contexto que eu tô lá, diante daquilo que eu tenho para fazer e adio. Então, basicamente, é adiar. Então, olha quantas possíveis razões estão envolvidas ali. O Gabriela, olha só, isso aqui é genial, é maravilhoso a gente falar sobre esse assunto, porque muitas vezes as pessoas podem se cobrar, né, por gerar uma cobrança interna muito grande. Mas eu queria fazer um paralelo aqui de um componente que eu observo, por exemplo, em outros animais. Lembrando que nós somos animais, né, humanos, existem animais não humanos, como na minha casa, por exemplo, tem
3 gatos, um cachorro. E esses 3 gatos... E o Moisés? Tem o Moisés também, tem uma ovelha, né? Não acredito. Tem uma ovelha. Mas não tá dentro de casa, né? Às vezes tá, na verdade. Às vezes ela tá dentro de casa. Ela entra dentro de casa. O que acontece? Esses animais, geralmente, principalmente gato, eu acho que é bem característico isso, né? Ele tá lá deitadão. Dormindo quase o dia todo, parado, economizando energia, provavelmente, né? E esse gato, ele se movimenta, geralmente, quando tem alguma coisa que motiva ele a fazer o que faz. Sei lá, bateu a fome, ele vai lá comer, ou ele quer beber água, então vai lá, abre a torneira, ele fica bebendo água, ou ele quer um carinho, então ele vem lá no meu colo e se mexe, enfim. Seres humanos, em algum grau, eu sei que não dá para fazer o mesmo paralelo, mas gato e humanos, o nível de complexidade é diferente, mas parece que esse princípio ele meio que permeia quase todas as espécies também, né? Sim. Então, em algum grau, nós seres humanos, pensando do ponto de vista evolutivo, né? Quando a gente vivia lá no meio da floresta, a gente também tinha uma tendência a meio que economizar energia. Total. Né? O que a gente pode pensar aqui nesse aspecto mais de componente natural de economizar energia, né? Como o gato que fica deitado lá o dia inteiro, claro que a gente não deve fazer isso, porque a gente tem as nossas exigências, mas do ponto de vista de procrastinação, né? O quanto que aquele grau natural tá dizendo pra gente, fica deitadinho aí, fica economizando de energia, não fica correndo à toa, não. Total. Nossa, muito boa essa relação. Porque, de fato, se a gente for olhar para fazer... Quais tarefas são essas que talvez a gente procrastina? É uma tarefa que vai ter um custo de energia. Certo. Então, talvez dê trabalho, talvez seja alguma coisa que eu precise colocar muito esforço para fazer. Ou é desconfortável, em alguma medida. Às vezes é chato, né? Às vezes é chato. Tipo, eu quero comprar um ingresso num show que eu quero ir, depois que é daqui eu 6 compro. meses, depois eu compro, que vai ficar lá, vai clicar, vai ficar não sei o quê, tem que preencher os dados. Exato. E aí, esse ponto de todo esse custo, ele tá fazendo uma competição com o quê? Com o momento atual. O que eu tô fazendo no momento atual? Tô relaxada, tô rolando o feed do Instagram, tô descansando, tô fazendo algo que é mais prazeroso, né, em alguma medida. E o prazer, ele não tem só a ver com esse sentido de, é muito gostoso. Não, às vezes é só o descanso. É só o... Como é que a gente pode chamar isso? Sei, eu não sei se não entende, né? Não, TED também é uma inércia ali, né? Você tá, de boa. Você vai ter que colocar uma energia pra fazer algo. Atividade física, por exemplo, é muito isso. Porque ficar deitado no sofá é confortável versus ter que sentar no computador, abrir o navegador, clicar no link, não sei o quê. Vamos colocar que a gente estaria falando de algum nível de resolução de problemas. Né? Então, assim, eu preciso de alguma forma empenhar o meu comportamento pra resolver algo, fazer algo. E aí, isso comparado ou a uma atividade que me dá mais prazer ou a nada, mas que eu não tenho custo, já pode ser suficiente para eu não engajar naquilo. Então, acho que é perfeito essa... Ótimo. Exercício físico, né, gente? Acho que é... Tanto que muita gente fala, né? Nossa, se eu for até lá, eu faço. Você já deve ter ouvido isso. Muito. E é de fato, porque justamente é sair da inércia, né? Esse custo de, eu tô em casa, eu tô aqui, eu tô fazendo outra coisa. Então, por isso que muitas vezes se colocar em ação tem a ver com você só dar o primeiro passo. Perfeito. Porque se você conseguir quebrar isso, fica mais fácil de manter e... Você quer um exemplo prático disso? Lá em casa, eu e minha esposa fizemos atividade física regular, tá? Então, a gente corre, vai fazer treino de musculação. E a gente tem meio que uma regrinha que a gente estabeleceu lá em casa, considerando essa dificuldade de sair da inércia, né? E geralmente a gente faz de manhã. Então a nossa filha está dormindo, mas pelo menos uma pessoa tem que ficar dentro de casa para cuidar da nossa filha, que tem 6 anos. Então o que a gente faz? Os dois tomamos café, depois a gente senta no sofá lá, geralmente, tá tomando lá, finalizando o cafezinho lá. E dependendo quem vai primeiro, tá lá naquele estado, né? Contemplativo, dizendo, chovendo, um pouco frio, acho que não vou. Aí o que a gente sugere um pro outro, né? Coloca o tênis. Vai lá, coloca o tênis. Troca de roupa, coloca o tênis, porque isso já é um sinal de início de alguma coisa. Ou seja, eu tô estimulando a outra pessoa a começar. Perfeito. Que talvez seja a parte mais difícil. Porque depois que você colocou tênis, fica difícil você não ir, né? Você, já me paramentei aqui. Agora é só entrar no carro e ir. E lembrando, inclusive, outra orientação que a gente faz é assim, como é que você vai se sentir depois? Perfeito. E a gente sabe hoje, por conta da construção desse hábito, que a gente vai se sentir bem. Então o outro está ajudando a gente a lembrar o benefício disso tudo. Nossa, aí você tocou num ponto que eu acho que é, assim, né, um dos elementos de resolução da procrastinação. Porque o comportamento de procrastinar, você vê que é essa resposta muito imediata, né? Agora, se a gente pegar e se concentrar no que eu não
tô sentindo imediatamente agora, mas quer o benefício a médio e longo prazo, aí você começa a trabalhar num elemento fundamental, que é a motivação. Perfeito. Né? A motivação do comportamento. É aquilo que vai motivar de fato. Se isso for mais importante, a gente ganha nesse movimento e vai. Pelo menos para entrar em ação, e aí é mais fácil de continuar. Você falou de motivação, você falou de perfeccionismo, quão chata é a tarefa, quão custosa é a tarefa. Dá pra ir montando um cenário do porquê que a gente procrastina, né? Sim. Tem mais coisas que você colocaria aqui? Tipo, ansiedade? Eu acho que assim, né? Até pensando no viés da terapia cognitivo-comportamental, quando a gente fala de crenças, de perfeccionismo, por exemplo. O que é o perfeccionismo? É o comportamento perfeccionista movido pela visão de tenho que fazer perfeito, ou sei lá, aí depende da regra da pessoa, né? Então, acho que entrando nisso, isso vai detalhar o que move aquele comportamento para cada pessoa. Por exemplo, a ansiedade. Às vezes, a tarefa, ela pode ser ansiogênica de alguma maneira, pode despertar uma certa ansiedade em ter que fazer aquilo. Imagina que é um recado que você tem que dar, é uma coisa que você tem que cumprir, é uma decisão que você tem que tomar e você não sabe exatamente, mas e a consequência, será que vai ser bom? Aquilo que depois eu vejo, depois eu respondo, então depois eu falo. Então sim, entra uma emoção ali de ansiedade despertada. O perfeccionismo é um caso bem interessante de procrastinação, assim, dá pra ver ele bem recortado, levando a um comportamento bem crônico de procrastinação. Pode ser para iniciar ou dificuldade de terminar. Uhum. Então, às vezes, o perfeccionista, ele tem tanta exigência para que aquilo seja bem colocado, bem feito. Não, mas para começar eu tenho que ter a câmera certa, eu tenho que fazer o roteiro certo, eu tenho que revisar milhares de vezes, eu tenho que ter um ambiente ideal. Então, nunca começa. O custo é gigantesco, né? Exatamente. Fica aquilo que a gente falou, que é só a ação de colocar o tênis, nunca acontece. Porque tem tantas exigências para ser o ideal, né, o cenário perfeito, e a pessoa não coloca em ação. E a gente também tem o caso do perfeccionista que começa, mas aí ele não termina. Né? Então, sei lá, alguém que está escrevendo uma tese, que está fazendo alguma coisa às vezes um pouco mais complexa, o nível de exigência para entrega nunca deixa a pessoa terminar. Então ela precisa revisar, ela precisa rever. E aí a gente entra num problema muito grande, né, que a procrastinação traz, que ela vai trazer outros sentimentos. Às vezes de vergonha, de nunca terminar, às vezes de culpa, que é aquilo que você estava falando. Então, se a pessoa ela não entende o mecanismo, ela começa a se julgar. Eu não faço, eu nunca faço. E isso afeta aquele senso de capacidade, de que eu sou alguém que faz, que realiza. Porque isso realmente é muito importante pra gente. Então, a partir do momento que... Eu acho que tem muitos níveis, é legal a gente falar disso também, né? Uhum. A procrastinação, ela é natural para todos nós, por conta daquilo que a gente estava falando. Natural. Ela é um mecanismo nosso, de economia de energia. Então, se eu posso, né, não entrar em ação agora, eu vou sempre escolher não entrar. Porém, isso pode ir tomando níveis e proporções muito grandes. Então, a gente estava falando de alguém perfeccionista. Vamos imaginar que essa pessoa não inicia nada na vida dela, não conclui nada na vida dela. O senso de autoeficácia vai ficando muito prejudicado. O que é o senso de autoeficácia? É a sensação que eu consigo, que eu dou conta, que eu faço, que eu realizo. Só que ela precisa de lastro, né? Qual que é o lastro? O lastro é eu resolver coisas na minha vida. Aquilo que a gente estava falando de pequenas resoluções de problemas. Na medida que eu nunca faço, eu nunca executo, é quase aquela lógica, né, do deprimido também. Muito da procrastinação tem a ver com ativação comportamental um pouco. Por quê? O deprimido, ele vai deixando de fazer. Ele vai entrando num ciclo de baixa autoeficácia. Não vai se sentindo mais capaz, vai se sentindo mais desmoralizado. E aí não faz. Então, é interessante a gente, às vezes, parar para analisar como que a procrastinação acontece na minha vida. Que tamanho que ela toma, que extensão que ela toma, pequenas coisas que eu procrastino e aí eu nunca dou atenção e eu poderia ser mais eficiente. Ou, é uma coisa que cronicamente tá tomando, tá afetando o meu trabalho, eu não tô concluindo coisas, eu tô me sentindo mal por conta disso, começo a me sentir culpado, por aí vai. Tá legal. Você tá falando, né, de prejuízos que a procrastinação traz, por exemplo, no desempenho profissional, no desempenho acadêmico. Qual que é o papel da procrastinação em transtornos mentais mesmo? Muito importante, porque ela acaba sendo um sintoma, né? Que aparece em vários transtornos. Então, você pode ter procrastinação no TDAH. Mas aí, em função da característica do TDAH, né? Aquela pessoa que tem dificuldade com a execução das tarefas, tem um senso de incapacidade importante, então, procrastina. Adia, não quer fazer. Na depressão,
como a gente estava falando, né? Existe uma desmotivação tão intensa para realizar coisas, uma falta de energia, que aí a pessoa também procrastina. E aí entra mesmo em adiar muitas coisas. Então, eu vejo a procrastinação, no caso dos transtornos, como um sintoma daquele quadro, né? Como uma característica muito atrelada àquele funcionamento global. E aí ela aparece. Mas às vezes ela pode ser um indicativo do início, né? Então, no caso da depressão que a gente falou, eu já tô com perda de prazer, minha energia já tá baixa, e eu tô começando a adiar coisas, a não fazer mais as minhas coisas. Ela pode ser um sinalizador. Eu acho que isso também é interessante, nesse sentido eu fazia isso antes, já era meu comportamento típico. Isso mudou e eu tô tipicamente procrastinando, isso é um sinal de alerta legal. Agora, você falou há pouco que procrastinar é uma coisa que todo ser humano faz, né? Pra quem tá assistindo a gente, qual é a distinção que a pessoa deve começar a prestar atenção entre, eu procrastino dentro de uma faixa, ou chamada normalidade aqui, e qual é a cara de uma procrastinação que já tem uma preocupação maior, talvez ela seja patológica, talvez eu precise procurar ajuda, ir num psicólogo. Ótima pergunta. Eu penso assim, o impacto que aquilo está trazendo na vida dela. Tá começando a ver alguma consequência importante? Né? Porque senão a gente tem até entrando nisso de que é natural a gente procrastinar e adiar coisas. A gente vive um mundo, às vezes, que todo mundo quer ser tão produtivo. Não, que eu procrastino, não posso procrastinar nada, tem que fazer, tá. Aí entra numa outra vibe, né? De altíssima produtividade e performance, que não leva em consideração que uma coisa ou outra não é um problema na nossa vida. Então, eu acho que, assim, o autoconhecimento, a pessoa, ela entender o que eu procrastino, quando, em que contexto, o que me move a procrastinar. Esse se enxergar já vai trazendo essa resposta, né? É alguma coisa que eu consigo ter controle sobre, eu escolho, não quero fazer isso agora. E muito importante, quais são os impactos que isso está trazendo na minha rotina, nas minhas relações, no meu trabalho. Então, poxa, eu tô perdendo prazo que não era para eu perder. Eu tô deixando de, sair com as pessoas ou fazer algumas coisas que eu combinei e tudo mais. Tô adiando até no senso de autorrealização. Poxa, eu queria aprender uma coisa nova, legal, e fico adiando. Não começo, não entro. Tá, como é que isso tá no todo da minha vida? Então, eu acho que a consequência, ela é um pilar importante. Né? Porque lembra que na definição tem a ver até com deliberadamente a gente adia, mesmo sabendo de consequências negativas que podem acontecer. Uhum. Mas essas consequências negativas também são relativas. Por exemplo, você tem, eu procrastinar no meu trabalho que pode, afetar a receita da empresa que eu trabalho. Sim. Ou isso pode me colocar em risco de ser demitido. Ou poderia deixar de levar minha filha ao médico ou tomar uma vacina porque eu estou simplesmente deixando isso para adiante e, na verdade, isso previne uma série de doenças. Diferente, por exemplo, eu tenho que tirar aquela teia de aranha no canto da minha casa, que aquilo está me incomodando, mas não necessariamente vai trazer um prejuízo importante. Né? Significativo. Exatamente. Né? Eu acho que assim, é por isso que esse conceito de autopercepção, né, da pessoa notar como aquilo está impactando a vida dela, de fato, é importante. Porque senão é relativo. A gente realmente pode escolher, às vezes, procrastinar algumas coisas. Quando a gente vai para vários domínios da nossa vida, então vai lá em relação ao trabalho, em relação à família, em relação ao lazer, né? O que eu estou procrastinando aqui, né? Porque imagina, se eu estou procrastinando o lazer, isso também vai afetar a minha vida de maneira negativa, né? E pensar talvez, aqui num aspecto talvez até mais amplo, o quanto que talvez em vários componentes da nossa vida a gente não tem que dar conta. Exato. Aquilo lá não é realmente importante na nossa vida, né? Aquilo não é significativo, não vai trazer um impacto de construir ou de reforçar aquela autoeficácia que você tanto falou, né? E às vezes é só uma cobrança interna porque a gente cria regrinhas na nossa cabeça e acha que isso tem que acontecer a todo custo. Nossa, isso é muito importante. Até no mundo de rede social, né, que a gente tá sempre olhando a vida das outras pessoas e tal, você acaba incorporando padrões que você acha que você tem que fazer aquilo também. Por isso que às vezes a procrastinação, a gente dá um passo atrás e pensa sobre objetivos. Perfeito. Então, se a pessoa entender claramente quais são objetivos importantes na vida dela e por quê, né? Então, acho que se a gente conectar com a relevância daquele objetivo na minha vida,
Aí eu vou ter parâmetro para entender. Peraí, se eu não tô fazendo, mas qual o grau de importância que isso tem na minha vida, que eu estabeleci, que eu quero e por que eu quero? Então, desse jeito, eu acho que a gente consegue conectar isso com um elemento que gera parâmetro. Me propus a isso. Por essa razão. E se eu não estou colocando empenho e tudo mais, por que não? Às vezes vai esbarrar em questões, né? Naquele sentido que a gente falou das minhas crenças. Daí eu coloquei um objetivo que é relevante, que é importante, que tem significado. Só que para execução, posso até contar um exemplo que eu contei recente. Quando a gente tá gravando aqui, né? Eu comecei o canal do YouTube, eu tinha formado e eu queria muito, eu entendia como muito importante ter um posicionamento digital de alguma maneira. Nem tinha Instagram direito na época, mas era o YouTube. Falei, nossa, preciso muito fazer o canal do YouTube acontecer. Comprei uma câmera, tal, papá. Eu gosto, sempre quis dar aula, tal, então não tem muito problema de falar assim. Gente, eu ligava a câmera, eu ia no consultório, eu ligava a câmera, eu tinha uma crise de ansiedade. Assim, ficava com a roupa molhada. Pra gravar sozinha. Pra gravar, ou seja, você nem necessariamente ia colocar aquele vídeo no ar. Não, pra gravar. Pra começar. Ligava a câmera. Aí eu começava a falar pra câmera. Não, gelava. A frase não concluía. Eu precisava começar de novo, eu com o roteirinho na mão. Sabe por quanto tempo? 2 anos. Caramba. Por 2 anos eu fui todo final de semana. E sem subir nenhum vídeo? Sem subir nenhum vídeo. Nossa, eu não conseguia gravar. Não, você não fez nenhum vídeo inteiro, em 2 anos. Inteiro não. Eu gravava e tem um aspecto de perfeccionismo. Então aí eu falava, não tá bom. Aí gaguejei, aí eu começava de novo. Mas nem concluía algumas coisas, algumas frases, alguns raciocínios de tão nervosa que eu ficava. E não foi uma exposição tão bem feita, porque eu só ia de final de semana. Então não dava tempo. Eu senti um super alívio, que é o erro da exposição. Quando eu saía da sala, acabou, tal, não sei o quê. Não, mas vamos lá, próximo final de semana. Vendi a câmera. Aí depois disso eu falei, não vai passar, não vou acabar o ano sem dar sequência nisso, porque era importante pra mim. Certo. E aí peguei, quer saber? Resolução de problemas. Vou contratar uma equipe. Chega, se tiver alguém na sala e a pessoa estiver lá e eu tiver que acabar o dia e falar alguma coisa gravou e alguma coisa vai subir, pronto. Então esse é um exemplo que eu lembrei, porque não é nem que eu tava procrastinando em certa medida, tava tentando, mas outras coisas esbarravam, mas era importante e aí você tem que colocar um esforço a mais. É tipo a minha esposa mandando eu botar o tênis. É isso. Bota o tênis lá, vamos começar, né? Porque é isso, é uma pressãozinha que tá acontecendo. Isso. Claro que se, sei lá, eu tô sentindo uma dor, ou que definitivamente não quero ir, ou não vou, enfim, a decisão ainda é minha. Mas é um incentivo, acho que é importante esse início, né? E tem uma coisa que eu lembrei, que às vezes a gente tem um nível de procrastinação que a pessoa, ela não tem uma clareza que ela tá procrastinando. Sabe aquela pessoa que fala assim, não, eu quero muito. Mas não dá. Nunca dá. Eu não consigo. Né? E aí, o que ela faz? Eu brinco que isso é uma procrastinação produtiva, entre aspas, que ela resolve outras coisas. Então, assim, tem essa. Aí, como eu não tenho um planejamento claro de como eu vou executar aquilo, eu acabo colocando outras coisas na frente pra resolver. E ela se sente menos culpada, né? Não, é que eu tava fazendo outras coisas. Tava fazendo outras coisas. E esse é um nível interessante. Não é que eu tava, sei lá, assistindo TV. Exato, porque aquele que procrastina, tipo, eu fiquei no sofá, ele enxerga claramente. Não, realmente, eu não fui. Mas esse é um nível mais sofisticado de procrastinação, né? Porque a pessoa, ela tá num ponto ainda ali, meio que de pré-contemplação, sabe? Ela ainda não se deu conta que ela tá, de fato, procrastinar, que aquele comportamento tá presente na vida dela, daquela maneira. Então, ela fala, não, veja, o que aconteceu? Eu tive que fazer isso, depois tive que fazer isso. E ela tem uma mega frustração por não dar conta, não fazer aquilo que é importante. Perfeito. Mas olha só como você encontrou uma solução a partir de uma técnica da psicologia, que é a resolução de problemas. Eu vou contratar uma equipe. Eu botei um termo aqui, que a gente tocou aqui de maneira bem rápida, que é o delegar. E tem coisas que a gente não é bom em fazer. Exato. A gente vai precisar de ajuda para resolver o problema, né? Eu acho que isso também remete um pouco ao trabalho do psicólogo, do médico, né? Que também assiste a gente. Que, cara, chega um momento na tua vida que você vai ter que chamar outras pessoas para te ajudar a construir o teu sonho, o teu projeto, aquilo que você tem. E isso vale muito, talvez, para aquelas pessoas um pouco mais controladoras, talvez, dizendo assim, não, o meu consultório eu resolvo tudo. Eu faço a contabilidade, eu agendo consulta, eu limpo o chão, porque, não, tudo tem que estar sob o meu controle aqui e ninguém toca nisso. Então, chega um momento que
Porque a gente precisa conectar outras pessoas e simplesmente deixar as outras pessoas ajudarem a gente a organizar a nossa vida. Isso vale desde uma faxineira, um faxineiro, ou até uma equipe de produção para criar vídeo, né? Nossa, totalmente. Você vê, e aí são esses níveis mais sofisticados, eu digo, né? De você se dar conta de qual é o seu comportamento que está influenciando naquilo. Esse é um aspecto, muita centralização. Então, controle. Você fica ali tentando controlar tanto tudo que é impossível, né? A gente tem uma limitação de tempo, de energia e tal. Cognitiva, inclusive, de funcionamento do cérebro, né? Tem coisas que você não vai operar, cara. Você não vai aprender. Exatamente. Não vale a pena o gasto energético com isso. Exatamente. Gabi, na sua prática clínica, quais foram as piores consequências que você testemunhou por conta de procrastinação? Assim, coisas que a pessoa deixou de ter, deixou de fazer, perdeu? Eu acho que assim, pessoas que não conseguiram formar há anos, então assim, sei lá, vamos ver aqui, 2 exemplos drásticos que eu lembro é acadêmico. Não concluí, tá há 6 anos tentando concluir. Então já terminou e aí, não, tô tentando. Tipo assim, terminar o trabalho de conclusão, né? E outras que começaram muitas vezes, várias faculdades, então isso também é um padrão interessante. Esse aqui, ó, eu não consegui. Então já sei, vou começar outro. Então, assim, eu já acompanhei pessoas que começaram 7 faculdades. E aí, mais por conta de procrastinação ou no sentido de... Putz, eu não sei do que eu gosto, acho que eu gosto mais disso, eu gosto mais daquilo. Teve também esses casos, mas casos em que a procrastinação tá assim, ó, eu preciso resolver essa tarefa para concluir. E aí, eu me desvio dela, eu adio ela nunca vai, né? E aí, claro, tem ali mecanismos atuando de uma crença de incapacidade, perfeccionismo, que são esses principais que a gente falou. Mas algo que é muito forte pra pessoa, e aí ela acaba adiando essa tarefa, deixando de lado. E aí isso era importante para que ela conseguisse completar um ciclo, né? E aí não completa. Porque eu acho que esse é um exemplo bem evidente, porque precisa da conclusão para finalizar, né? Outras coisas na vida, talvez, vai passando, né? É aquilo que a pessoa fala, isso aqui eu não fiz, isso aqui eu não terminei, isso aqui... E aí não tem, talvez, uma consequência tão evidente. Outra coisa que eu lembrei é aquela pessoa que procrastina até o último minuto, faz, resolve, só que vive esse ciclo eterno. Como é que é? Como assim? A procrastinação sabe aquela história, gente? Você faz assim no último minuto que você precisava fazer? Sim. Deadline. Né? Só que dá certo. Só que dá certo. Isso é um problemão. Porque o momento que dá certo gera um reforçamento desse comportamento. O corpo aprendeu que... No final das contas dá certo. Só que a pessoa vive um estresse meio crônico, assim, sabe? É uma vida que ela sempre leva desse jeito. Então tem um nível de ansiedade importante. Tem picos de ansiedade e de estresse nesse momento final de alguma coisa, muito importante. Às vezes passa a noite em claro. Noite em claro, aí desregula sono, aí, né, muda a alimentação. Aí se tem algum transtorno importante, piora. Né? Tipo um bipolar que às vezes funciona assim, aí ele desregula sono, aí ele, né? Perfeito. Então, isso é um caso interessante, porque mantém esse comportamento. É como se assim, a pessoa se adaptou. Ela meio que funciona desse jeito, e aí ela tem um super, super reforço na hora que dá certo, que ela fala, deu certo. E aí vai começar um ciclo de novo. Aí tem 6 meses para resolver o problema, o próximo. Eu lembrei de estudantes... Putz, eu nunca fiz isso, mas eu achava bem bizarro quando as pessoas faziam isso na faculdade. Elas não estudavam... Eu tinha uma prova. Aí elas não estudavam até o último dia da prova. Aí... viravam noite estudando pra caramba pra fazer a prova. Na maioria das vezes passava, né? Porque, enfim, estudou, enfim, teve uma... Mas o problema é assim... O quanto que você levou desse conhecimento que você virou uma noite estudando, passou na prova, mas depois você não reforçou aquele conhecimento, aquela aprendizagem. Então, provavelmente você vai esquecer, não levou. Não levou, né? Então, às vezes os prejuízos até nem ficam tão evidentes, assim, sabe? Daí o cara percebe assim, mas eu estudo pra caramba, faço prova e no final não sei muita coisa, não retia aquela informação, né? E isso eu vi isso em estudantes colegas, inclusive às vezes estudantes de medicina que tem uma carga maior, onde tinham que fazer isso para tentar dar conta desse caos que muitas vezes é a graduação. O Gabriela, olha só, a gente tem várias
formas de enxergar a procrastinação. Mas dentro da literatura científica, assim, o que a gente tem de pesquisas que você tem aí no seu repertório que a gente poderia apresentar para o público? Assim? Existem pesquisas assim, talvez relacionando a procrastinação com saúde mental, como você mesmo disse, mas tem alguma forma da gente identificar, assim, de, sei lá, uma escala para a gente usar ou não? Enfim, como é que está esse campo da literatura científica em relação a esse componente? Tem alguns instrumentos de medida, sim, né? E esse campo, ele tenta fazer algumas associações. Então, igual aquilo que eu falei, identificar alguns traços de personalidade relevantes. Tem bastante pesquisa no meio acadêmico, né? Então, procrastinação acadêmica. Ah, certo. Estudantes, de modo geral. Com estudantes, de modo geral. Algumas tentam relacionar com transtorno ou com uma baixa qualidade de vida, vamos dizer assim, né? Mas não tem, assim, nada, assim, muito... Eles sempre chegam nessa lógica de que algumas coisas estão correlacionadas, mas é um comportamento mais complexo, envolve algumas variáveis ambientais e tudo mais. E alguns desses estudos mostram, né, alguns tratamentos, algumas possibilidades de intervenção. A maioria deles que está balizado por estudos clínicos randomizados, ecoterapia cognitivo-comportamental, e que faz muito sentido, porque daí você tem ali um planejamento, né, de rotina, essa autoconsciência de qual a crença que me move a ter um comportamento que me leva a procrastinar. Então, tem uma readaptação nesse sentido. Não sei bem as escalas, viu? Porque eu não atuo muito hoje com aplicar o instrumento, né? Mas sempre tem algumas medidas interessantes que a gente pode utilizar. Porque eu fico pensando na forma de medir a procrastinação, né? Daquilo de que forma mais sistemática, né? E eu sei que qual seria a dificuldade de fazer isso, porque procrastinação em que, onde, como, Sim. né? Com que contexto acontece. Você falou antes do tratamento, né? Que estaria aí relacionado com ativação comportamental, né? Que consiste no quê? Assim, exatamente não, mas assim... Porque quando a gente fala esse termo, talvez a pessoa que não tem acesso a essa informação não sabe muito bem o que se trata, né? Que a gente fala ativação comportamental. O que é exatamente? Deixa eu aproveitar e emendar uma coisa aqui, João. Talvez já pedir para você, Gabi, dar um panorama de como funciona o tratamento para procrastinação, né? A ativação comportamental talvez seja uma parte dela. Uma coisa que a gente mais luta aqui no podcast para informar as pessoas é que a gente, por exemplo, quando procura um médico, a gente mais ou menos já sabe que médico procurar, né? Tô com dor no peito, eu vou no cardiologista. Eu bati o pé, eu vou no ortopedista. Apareceu uma mancha na minha pele, eu vou no dermatologista e tal. E psicólogo, a gente às vezes não tem essa clareza, né? Tudo psicólogo, assim. E a gente já sabe hoje, tá muito bem estabelecido, que existem psicoterapias que têm uma sustentação científica, já teve sua eficácia demonstrada em pesquisas, e que há terapias que a gente não tem ainda uma evidência de que elas funcionam. Então eu queria pedir para você já fazer uma explicação, emendando na ativação comportamental, de que outras coisas acontecem para ajudar uma pessoa que tem procrastinação numa terapia. Perfeito. Tem até um estudo legal que comparou, né, a terapia cognitivo-comportamental por internet. Então esse foi um estudo legal, porque ele comparou esse modelo e comparou com guiado pelo terapeuta, sem ser guiado pelo terapeuta e com lista de espera, né? Para ser o controle. E foi legal porque ele identificou que nesses dois casos, e assim, eram prioritariamente pessoas que o foco não era nenhum transtorno. Era realmente um comportamento que majoritariamente era de procrastinação que gerava problemas na vida. E os dois tiveram resultados similares. Né, o que é muito interessante, porque um conteúdo, por exemplo, como esse, um conteúdo que a pessoa consuma de forma sistemática, que tenha passos interessantes para ajudá-la, significa que pode resolver aquele problema na vida dela. E no caso da procrastinação, primeiro, né, acho que a maioria dos tratamentos, assim, balizados pela TCC, eles envolvem uma psicoeducação clara daquilo que está acontecendo, né? O que é o comportamento de adiar. Então, muitas vezes, essa tomada de consciência da pessoa já ajuda ela a se dar conta de como que o comportamento dela está se movendo. Um componente muito importante que está presente dentro da toda essa lógica da procrastinação é a capacidade de autorregulação. Então, os tratamentos, eles vão incluir isso, a TCC. Então, a gente tem tanto o entendimento do funcionamento da procrastinação, né, essa psicoeducação. E aí, a gente tem esse planejamento de atividades, então, que seria ali um pouco relacionado com a ativação comportamental, porque às vezes, inclusive, pode ser falta de planejamento.
a procrastinação, né? Uma pessoa que tá ali com uma vida mais desorganizada, ela não prioriza tarefas, ela não pensou no objetivo. Então, técnicas que ajudem a pessoa a identificar claramente os objetivos dela, a entender como ela vai planejar o dia ou planejar a tarefa. Por exemplo, uma coisa muito legal também que o tratamento ajuda, que tem a ver com a resolução de problemas, estabelecimento de metas realistas, às vezes, a tarefa, não é que a tarefa é aversiva, mas a forma com que eu me relaciono, como eu me relaciono com aquilo que eu tenho para fazer, se torna aversivo, se torna desgastante, porque eu penso no resultado final. Eu penso em algo muito grande que eu tenho que executar. Eu quero, sei lá, correr uma maratona. Nossa, 42 quilômetros, treinos longos e tal. Eu quero melhorar, né, minha leitura. Nossa, ler um livro inteiro, parar para ler 1 hora, tudo mais. E essa forma de planejamento e melhor execução da tarefa, ela consiste também em eu transformar uma tarefa grande num passo muito factível e plausível de ser realizado. E que não gere esse desconforto tamanho. Uhum. Então, isso é um outro aspecto que colabora. Então, se eu tenho um objetivo claro, se eu tenho um planejamento e uma resolução, né, eficiente de como eu vou executar aquilo baseado em passo a passo, uma pequena parte, uma outra parte, isso já me ajuda a engajar. Tolerância ao desconforto. Uhum. E técnicas de regulação emocional. Tanto que tem alguns estudos mostrando também a relação com mindfulness. Por quê? Porque... O que exatamente é o mindfulness? O mindfulness, ou atenção plena, é essa capacidade, né? Nada mais que um treino da atenção. Então, é a pessoa treinar a atenção dela para ela se ancorar no momento presente. As pessoas às vezes confundem isso com meditação, relaxamento, né? Não é isso. É usar uma âncora que geralmente um dos tipos é a gente ancorar na nossa respiração, mas a respiração normal. Então, o que eu faço? Eu me centro a minha atenção na respiração e com isso eu volto. E aí não é só isso, né? Então, é a direção da atenção, uma atitude gentil e aberta para o momento presente e sem julgamento. Então, é uma forma, né? Se a gente for pensar na procrastinação, que tem a ver com desconforto, não quero, tô pensando que isso, pensando que aquilo. É uma forma da gente abraçar a experiência de uma forma mais inteira, no aqui e no agora, sem julgar. E aí, se eu junto isso com passos anteriores, que olha, e é só essa pequena coisa, só pôr o tênis. E é só parar, sentar, pôr o tênis agora, no momento presente. Isso vai tornando muito possível aquele comportamento se desenvolver. Então, esses são alguns passos que eu lembrei que geralmente estão presentes. E a flexibilização, né? A reestruturação de crenças. Então, naturalmente, eu também vou precisar entender o que no meu caso, se a gente, aqui nós três, a gente pode ter um comportamento de procrastinação. Para cada um vai ter um sentido, um significado, algo que me move. Igual eu contei lá da minha câmera, né? Do gravar. Eu talvez quero que fique perfeito, acho que não dou conta, não estou conseguindo. Para outra pessoa pode ser, nossa, só permissividade, não tô afim, tô com preguiça de fazer isso agora. Então, essa é uma etapa muito importante para que essa mudança seja consistente, porque senão a gente entra num papo de coach, né? Tipo, vai lá, faz o que tem que fazer, vai. Não é só isso. Então, a verdadeira motivação, que é o motivo para executar a nossa ação, ela tem que estar muito reconhecida para mim mesmo. Perfeito. E isso é legal porque tem muita coisa na nossa vida que a gente acha que é importante e na verdade não é. Né? Então tem muita coisa que você está procrastinando que você chega um momento que você diz assim, cara, isso não é para mim. Exemplo, você pergunta assim para as pessoas geralmente, né? Eu já fiz essas perguntas durante a graduação, assim, em papo de corredor. Pergunta assim, cara, o que você... Meus testes malucos que eu invento na minha cabeça. É tipo assim, cara, você quer fazer alguma coisa na sua vida? Você quer... O que você quer fazer? Aí você, não, putz, eu preciso muito aprender violão. Sacou? Mas pra que aprender violão? Aí eu pergunto, pra que aprender violão? Não, porque eu quero. Mas você vai aprender? Você tá fazendo aula? Você tá estudando isso? Não, entendeu? Tipo, e eu acho que tem uma outra coisa, desculpa, Gabi, tem uma outra coisa que eu acho bem importante. Eu tenho um amigo que resolveu aprender a tocar violão. E aí eu toco guitarra e tal, né? Ajudei ele a escolher um violão, arrumei um professor pra ele. Depois de um mês, ele falou, cara, eu descobri qual que é o problema. Eu quero saber tocar violão. Eu não quero aprender a tocar violão. Ai, genial. Muito legal. E eu achei que foi uma bela percepção, porque tem coisas que, sei lá, tem coisas que o processo é muito rápido e fácil, né? Sei lá, eu quero um café, eu enfio uma cápsula numa máquina, aperto um botão e eu tenho o café, né? Agora, se eu quero, sei lá, aprender a
a tocar violão, se eu quero aprender a fotografar, se eu quero aprender a dançar, se eu quero a cozinhar. Tem muitas habilidades que... Né, muito tempo de Nossa, investimento. esse exemplo é ótimo. É muito tempo, inclusive meu mestrado foi com emagrecimento, obesidade, né? Vendo lá um protocolo da TCC. E essa é uma área interessante, a mudança de hábito alimentar. Porque ela é super difícil, ela é muito complexa, né? Ela envolve, imagina, quanta gente sabe o que precisa comer, vai num nutricionista e é uma mudança bem complexa. E isso é essa lógica. A pessoa, ela quer só o resultado. Uhum. Muitas vezes ela não quer o processo. É por isso que a terapia é tão importante, a mudança de pensamento e tudo mais. Muitos desses tipos de resultado que a gente quer, a gente tem que levar a pessoa a ter a consciência se ela quer ser a pessoa que pratica aquilo que precisa para ter o resultado. Exato. E talvez ela escolha não, né? Isso, e talvez assim, tudo bem ser difícil, tudo bem não ser agradável, mas assim, eu quero chegar a ser a pessoa que... Porque isso vai ser uma constante, né? Eu lembro muito isso em grupos de emagrecimento. Uma vez me marcou demais. Uma paciente que estava lá, acho que eu estava no mestrado, que eu acompanhava grupo. E aí a pergunta era de início, então, como é, né? Que é o seu processo? Por que você está aqui? Qual é a tua expectativa? E aí a pessoa, olha, eu tô aqui, porque eu já passei por... Olha, eu já fiz de tudo que você puder imaginar. E agora eu decidi. Eu vou fazer o que precisa fazer aqui no grupo, porque realmente eu quero ser uma pessoa magra. E aí sim, eu sei que eu vou poder comer tudo que eu quiser. Tudo que eu quiser. É. Essa frase aí deu uma bugada. Não, mas você entende a lógica? Uhum. Parece que ela chegaria num estado e a partir do momento... Ela só tava assim, não consegui chegar ainda, mas o dia que eu conseguir chegar, aí eu vou ser a pessoa que pode. E não, né? Com uma grande contradição ali. Isso, e esse é o ponto. Às vezes você vai ter que enxergar que, olha, a pessoa que vai tocar muito bem... ela vai ter que se tornar a pessoa que treina, que pratica, que incluiu isso na vida dela. E por mais que num primeiro momento seja desagradável, você quer ter isso? Uhum. A tua pergunta que você falou que você fez, eu fiz uma vez para uma dessas pacientes até que foi esse caso, né? Porque ela tava com essa pedra aí no sapato de, mas eu preciso ter essa conclusão aí do... E eu acho muito legal da faculdade, já nem tava mais e tudo mais. E eu acho que é muito interessante isso. O terapeuta tem que ser muito sensível para entender realmente o significado daquilo, né? Levar a pessoa a questionar. Porque às vezes senão você só vai, tá bom, então vamos conseguir, então vamos lá. Então... E aí as perguntas, mas por quê? O que isso significa pra você? Porque não tinha relação com a vida dela. Era assim, eu não trabalho com isso, eu não quero atuar com isso. O que você vai fazer com isso a partir do momento que você vai conseguir? Nada. E por que você quer tanto? Aí chegou numa crença, era uma crença assim, porque eu preciso, porque daí se eu conseguir vai significar que eu sou capaz, eu vou mostrar pra fulano, vou mostrar pra sociedade. Falei, então, vamos refletir, será que é isso mesmo? Será que... E tudo bem, se pra você isso for importante, se você estiver disposto a vencer o custo disso, mas você já tinha parado pra pensar que é por essa razão que você quer? E às vezes não é uma coisa que a pessoa tá procrastinando. E tudo que demanda uma alta energia, a gente tem que ver esse custo-benefício. Vale a pena? Eu quero mesmo isso na minha vida? Quanto que está alinhado com meus valores e as outras coisas que eu quero conquistar e fazer. E com a consistência que eu consigo manter isso ao longo do tempo e o resultado. Porque às vezes não quero me tornar um grande atleta, corredor de maratonas. Meu objetivo é manter-se minimamente saudável ali, conseguir tocar minha vida, né? Às vezes as pessoas fazem uma estimativa muito grande de uma coisa muito extraordinária. E às vezes com pouca reflexão, né? Então, por exemplo, você decidiu que ser saudável é importante pra você. Fechou. E aí você decidiu que pra isso você vai andar e correr. Aí agora você faz prova de 5 km. Prova de 5 km é o suficiente pra você se manter saudável. Mas aí, por que você não faz 10? Né? Por que você vai estacionar? Não, aí tem o planeta Terra dizendo que você precisa evoluir, que você precisa progredir, que você precisa ser melhor, você precisa se desafiar, blá, 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 blá. Aí você vai pra 10, aí você vai pra 20. Daqui a pouco você não sabe nem por que você tá fazendo isso, né? Exatamente. Em nome do quê, né? Exato. Ô Gabriel, olha só, eu quero fazer um parênteses aqui que eu gostaria de ter feito antes, mas vou fazer agora só para deixar claro, porque a gente faz isso muito aqui, é abrir o consultório. Você mostrou aqui algumas técnicas, alguns termos, né, como ativação comportamental, flexibilidade, mindfulness, que são termos ligados àquilo que a gente encontra na literatura científica para o tratamento dos transtornos mentais, saúde mental, claro, procrastinação. E eu queria deixar claro aqui para as pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo que esses termos, eles são muito comuns dentro de uma prática científica, uma prática baseada em evidências. O oposto, né, dentro de alguns trabalhos de psicólogos e outros profissionais de saúde, que tem uma
uma prerrogativa diferente. Então, se esses termos não acompanharem uma prática clínica, provavelmente elas não estão embasadas em ciência. Então, por exemplo, eu fico imaginando um caso sendo tratado, uma pessoa que está com procrastinação, com problema de saúde mental, onde o indivíduo, sei lá, fica só falando e de vez em quando o terapeuta fala e talvez no final da sessão saia alguma resposta importante ou não. Então, eu só gosto de balizar isso, principalmente para ajudar as pessoas aqui, Gabriela, a tomar uma decisão na hora que estão recebendo algum tipo de psicoterapia, né? Ou daquilo que se chama de psicoterapia. Então, aqui a gente deixou claro que pro bom terapeuta em relação àquilo que ele faz na sua prática, tem que ter minimamente esses termos. E, principalmente, eu acho que o terapeuta também tem que explicar muito bem o que ele está fazendo para as pessoas. Né? Muito importante isso, né? E até a gente está falando disso, é importante destacar uma coisa que a gente diferenciou isso aqui ao longo, né? A procrastinação, ela não é um transtorno, ela não significa que você tem um problema patológico, mas ainda assim, uma intervenção que vai cuidar disso, a gente sempre busca que ela seja sistemática. Então, você vê quantos termos a gente foi falando, do que as pesquisas mostram que está relacionado. Então, assim, o que o terapeuta ele vai olhar? Ele vai tentar identificar essas características. Olha, então, desde lá, né? Puxa, você tem um pouquinho mais de impulsividade, que é o traço de personalidade. Falta um pouco de autocontrole para algumas coisas. Ok, são alguns indicativos. A característica da tarefa. Agora, tá, o leigo, o que ele vai identificar disso, né? Primeiro, acho que a TCC, ela, que é hoje a abordagem, inclusive, mais indicada para tratar, né? Ou acompanhar, pelo menos, características de procrastinação, que tem alguma evidência. Uma coisa que é importante, isso que você falou, o terapeuta sempre vai explicar o que vai acontecer. Também ele vai definir claramente o objetivo. Então isso é um marcador, é uma coisa importante. Objetivo do que exatamente a gente está falando? Seja do paciente. Do paciente. A minha procrastinação. Vamos definir como a sua procrastinação acontece, como ela está afetando a tua vida. E muito importante, né? A gente busca transformar o objetivo em algo muito concreto e operacionalizável para que a gente possa medir, mensurar, ver como que aquilo vai evoluir. Eu saber se eu atingi o objetivo ou não, né? Então assim, o que é procrastinar para você? Como isso acontece na tua vida? Como seria diminuir essa procrastinação? O que a gente está tentando melhorar? Então, olha, eu não faço as tarefas, as atividades do meu trabalho, eu deixo para a última hora, esse caso. Tá, o que seria a gente melhorar isso? Seria quando a tarefa chegar, eu conseguir abrir, resolver com um X de antecedência e mandar no dia tal. Legal, a gente tem um cenário claro. Tá, esse é o objetivo e eu estou visualizando onde eu chegaria. E aí, dentro disso, a gente vai desenvolver, então, o método da abordagem, que então eu preciso entender para essa pessoa aquele funcionamento que a gente falou, que na TCC a gente vai construir o quê? Que a gente chama de uma conceitualização cognitiva. Que a gente estava falando aqui, mas para cada um. Então, cuidado, né? Se for uma receita de bolo, que é a mesma coisa para todo mundo. Pare de procrastinar. E eu vou te ensinar a fórmula secreta sobre evitar e acabar com a procrastinação na sua vida. Então, em alguma medida, você vai precisar, o terapeuta, você precisa observar que ele está te dando elementos para você se conhecer em termos do, olha, por que você funciona assim? Tá fazendo sentido? Né? Então, no caso da TCC, a gente vai entender crenças, vai entender aquele comportamento e tal. E vai ter uma proposta do que fazer. Então, olha, legal, então a gente identificou isso, vamos fazer isso, ou mesmo questionar alguns pensamentos, mas muito importante, dado aquele objetivo que foi definido, a gente precisa conseguir entender ao longo se isso está evoluindo. Eu consigo ver melhora, eu consigo ver, então às vezes, pode ser que ele use alguma escala, inclusive para medir no início. De repente, por ter sintomas ansiosos envolvidos, você vai mensurar ali a ansiedade, ou mesmo uma escala de procrastinação, como a gente falou. Então, eu acho que é importante, né, a pessoa que busca a terapia, ela tem que ter uma sensação que tem que ter clareza, tem que ter uma percepção de, olha, o meu problema, ou o que eu quero cuidar, resolver é isso. Faremos um caminho assim e estou vendo que isso está caminhando. E não uma coisa sem pé na cabeça. Né? Que você chega, hoje eu conversei de uma coisa, e como é que tá isso? E como é que tá aquilo? E eu quero fazer até um parênteses aqui que eu acho que é importante, porque a gente fala tanto da TCC, mas às vezes a pessoa procura alguém da TCC e acha que tá tudo resolvido. Legal, é um psicólogo cognitivo comportamental. E aí, né, não necessariamente ela vê um profissional ali atuando, de fato, com todas essas características. Então, essa criticidade... Do mesmo jeito que você pode ter um bom cardiologista e um péssimo cardiologista. Exato.
Então, é importante só pra gente não... Ah, tá, já que estou aqui, acho que é isso e tudo mais. Então, essa criticidade de... tô vendo sentido. Tô entendendo que tô evoluindo, tô entendendo o que tem que fazer, tô entendendo o que tá acontecendo. Então, isso também acho que é importante. A gente sabe bem quais são, inclusive, as limitações daquilo que a gente tá fazendo também. Sim. Né? Ou seja, não tem uma bala de prata, uma fórmula secreta aqui, uma fórmula perfeita que tudo vai ser resolvido. Mas... é natural que a gente queira, o paciente queira, uma evolução disso tudo. Sim. Uma melhora, né? Apesar que essa melhora pode decair, pode melhorar, voltar, mas no final das contas, uma melhora sempre é o nosso grande objetivo, né? Gostaria de saber, já que a gente está falando assim de modelos e de formas de atuação, principalmente eu acho que porque você está na internet, eu acho que você tem bastante informação sobre isso e também baseado na literatura, Gabriela. Qual o impacto hoje? Eu estou aqui, eu e o Jean, por exemplo, estamos com um telefone aqui na nossa frente, né? Queria saber sobre o impacto das tecnologias modernas, daquilo que a gente está vendo, smartphone, televisão, Netflix, as telas de modo geral, no impacto sobre a procrastinação. Porque uma coisa que eu fico pensando, né? Essas ferramentas aqui são extremamente úteis, né? Então eu tô aqui consultando as perguntas que eu queria fazer para ela, eu tô anotando coisas que eu gostaria de perguntar para não esquecer, com base em ganchos que vocês dois estão dando e tal. Então é algo extremamente útil aqui, certo, né? Então, sei lá, tem coisas aqui relacionadas a trabalho, tem coisas relacionadas, sei lá, eu nem carteira tenho mais, né? Aqui tá minha carta de motorista, aqui tá meu cartão de crédito, aqui tá tudo que eu preciso, né? Se eu quiser um entretenimento, tem YouTube, tem Netflix, etc. Ao mesmo tempo, 50 anos atrás, se a pessoa procrastinava, sei lá, fazer alguma coisa, ela não tinha lá grandes opções, talvez, né? Ela ligava a TV, ela era obrigada a ver o que tinha na televisão, assim. Aqui não, né? Você pode ver um vídeo de uma coisa que te interessa, eu vejo um vídeo de uma coisa que me interessa. Eu quero ver um seriado, eu assino 5 canais de streaming, 5 redes de streaming, eu tenho 1 milhão de opções. Então, eu acho isso aqui maravilhoso, mas ao mesmo tempo eu sei que dá para ser um negócio bem complicado, assim, e aí? Pois é, aí é a necessidade, né, o aumento da necessidade da nossa autorresponsabilidade no meio dessa tecnologia. Por quê? Pensa, aquelas 2 características de personalidade que estão mais correlacionadas é justamente autocontrole e impulsividade, que é justamente o que as mídias e a tecnologia está desenhada para atuar e fazer com que a gente fique mais tempo lá. Ou seja, é baixo autocontrole e alta impulsividade. E alta impulsividade. Então, rolar um feed. Qual a impulsividade que tem nisso? Total. Então, mesmo alguém que não tenha traço de personalidade e impulsividade, ele está sendo ativado para ativar a impulsividade dele em ficar ali. Né? Canais, vídeo no YouTube, algoritmo, te mandam um mais interessante, baseado naquilo que você gosta. E aí você tá ali. Então, às vezes, você ia procrastinar com um vídeo que você queria ver. Você falava, rapidinho, né? Deixa eu dar uma olhada, que legal. Programa na TV que eu gosto. Tal. Acabou. Então, antes era o programa na TV, ele tinha horário pra a novela. Começa, acabou. Tudo bem, vi a novela. E agora não. Né? Agora é 25 episódios da série infinitos. Se você quiser assistir todos, você pode assistir todos naquela hora. E você pode ir pra outro. E isso é muito importante, né? Eu acho que isso também é legal a gente ter essa consciência de que esse formato, ele é realmente desenhado para ativar isso na gente, esses mecanismos. Então, às vezes as pessoas se culpam, né, e tudo mais, até se fala sobre algumas características parecidas com dependência, até que esse meio digital tá gerando na gente. E é verdade. Agora, aí é importante, assim, redobrar a atenção para isso. Redobrar. Então, assim, fica maior a nossa responsabilidade em fortalecer o nosso músculo de autocontrole, de colocar limites. Aí volta lá. Objetivo, planejamento, limites. Então, muita gente me pergunta isso. Eu passo muito tempo aqui no celular, né? Isso me atrapalha. Você vê que a pessoa reconhece que aquilo está gerando um prejuízo, que ela podia fazer outra coisa. E aí, se eu não estabelecer um limite, eu não tenho parâmetro. Então, começa de novo com, quanto tempo? Hoje, inclusive, tem a própria tecnologia tentando ajudar a gente. Tem alguns aplicativos, ou o próprio celular te mostra limite, fecha, né, alguma coisa. Então, não é que isso te impede, mas isso te sinaliza.
Porque senão você entraria ali num looping que você não consegue sair mais. Então, infelizmente hoje, isso dificulta. Isso gera mais um elemento para a gente se coordenar. E eu digo que está cada vez mais importante a gente desenvolver o nosso autoconhecimento, a nossa autogestão emocional e psicológica. Nunca foi tão importante. Então, no mesmo ponto que sobem todas essas tecnologias, facilidades, sobe a nossa necessidade de desenvolver autogestão emocional e psicológica. Porque senão, né, estou aí, largado no mundo tecnológico e tudo mais. O meu comportamento automático tenderá a gerar muitos prejuízos. E aí são diversos os estudos que a gente vê de piora na saúde mental, né, de pessoas que usam rede social. Porque se ela não parou para pensar que eu preciso pôr um limite e ela for no fluxo, realmente vai ter um impacto. Eu vou dar uns exemplos aqui da minha vida, onde a tecnologia me ajuda a evitar procrastinar e me ajudar a fazer algumas tarefas. Bom, primeiro é o Google Agenda, né? Ou seja, a agenda para mim é indiscutível, né? É uma ferramenta para mim ótima. Também tem alarmes, principalmente eu em casa uso Alexa, né? Então eu peço para Alexa me avisar de alguma coisa ao longo do meu dia. Por exemplo, putz, eu tenho que, sei lá, 8 horas da manhã eu tenho que acordar ou organizar a minha filha em alguns dias da semana para que ela se vista e vá para tarefa específica, lá, a natação, capoeira, as coisas que ela faz, ou aula de inglês. Também tem, sei lá, hoje eu consigo fazer isso. Há um tempo atrás não, mas uma coisa que me ajudou muito foi lavadora de louça, por exemplo. Eu testava lavadora, eu detesto lavar louça. É uma coisa que não funciona pra mim. Então, aquilo é uma procrastinação, é uma tarefa que eu não gosto de fazer. Né? E aí vai desde um robô aspirador para varrer a casa, que é uma coisa que também é entediante, chata. Ou seja, eu descobri, avaliando isso tudo, coisas que, bom, o que eu realmente gosto de fazer, aquilo que está alinhado aos meus valores, e coisas que não. Né? Então, por exemplo, lembrar no momento exato, de botar a roupa na minha filha. É uma coisa que eu, focado no meu trabalho, era uma coisa um pouco difícil para me organizar. Então, assim, utilizar a tecnologia de maneira inteligente para ajudar a organizar o nosso dia a dia, para mim, parece muito útil. Muito útil. Nossa, você usa aí já alguns? Eu uso várias coisas tecnológicas, assim. Eu gosto de saber. Na verdade, assim, já faz o quê? Já faz mais de 15 anos que eu fazia isso no papel. Hoje eu faço na tecnologia, que todas as minhas atividades do dia, não só as profissionais, elas estão na agenda. Ai, eu faço isso também. Eu adoro. Então, assim, isso foi uma coisa que eu aprendi a fazer cedo, meio sem querer, assim, porque, na verdade, eu tenho uma obsessão por tempo de muito criancinha, e eu não sei de onde veio, assim. Mas eu lembro de ter uns 8, 9 anos de idade, e eu tomava banho pensando como que poderia otimizar o tempo do banho, mas não pra mim, pra falar pras pessoas. Porque eu curtia um banho longo, assim. Eu sempre tive essa obsessão com o tempo. Então, por exemplo, o tempo que eu vou dedicar a um hobby tá na agenda. O tempo que eu vou... A hora que eu vou jantar tá na agenda. Mas não é de maneira inflexível. Tá. Eventualmente isso aqui... Trazou meia hora aqui, puxou pra lá. Lógico, o que é muito mais rígido são os compromissos profissionais. Sim. A hora que eu levo meus filhos na escola, a hora que eu levo meus filhos na escola, tem horário pra entrar, etc. Né? Então, eu faço isso e eu geralmente tenho uma outra coisa que eu uso um aplicativo que é tipo um bloco de notas, só que tem a caixinha pra dar check. E aí, por exemplo, imagina que eu tenho hoje, vamos imaginar que hoje é segunda-feira. E aí eu tenho já várias coisas colocadas aqui. E eu tenho buracos. Eu pego esta lista de tarefas, vejo mais ou menos... daqui em 1 hora dá pra eu fazer 5 dessas. Porque são 5 pequenas. Tá. Ou dá pra fazer metade dessa uma que é grande. E eu vou puxando pra agenda. E aí eu tenho sempre o dia 100% preenchido. Isso não quer dizer que eu tô 100% do tempo trabalhando. Tá. Entendeu? Isso eu faço bastante... Que mais? Bom, eu já não escrevo no papel e caneta há muitos anos também, não consigo. Olha. Inclusive, quando eu deixei de atender presencialmente, fui atender online. Só tablet. Por conta da pandemia. Não, digitando. Digitando. Eu entendo que eu me tornei um terapeuta melhor. Olha! E por 2 motivos diferentes. Primeiro que eu digito, acho que umas 6 vezes mais rápido do que eu escrevo. Segundo, e aí eu uso um teclado sem ruído para não incomodar o paciente. E qual é o grande ponto que mudou para mim? Imagina que você é minha paciente. Na primeira sessão, você me contou algumas coisas importantes sobre a sua adolescência. Faz um tempo, né? Não quero te chamar de velha, mas faz um tempo. Boa. Ninguém tem 20 anos aqui, tá, gente? Tudo bem. Aí,
5 sessões depois, você me contou sobre outra coisa da adolescência. Eu subo no meu arquivo Word e eu coloco lá, junto com coisas da adolescência. Antes eu anotava no papel e caneta, ficava aquela zona. Na sessão 7 tá escrito uma coisa da adolescência. Nossa. Então isso me ajudou muito. Então, por exemplo... Que mais, hein? Bom, essa parte de agenda é tudo digital. Quer ver, ó? Banco. Eu posso olhar no meu celular, quer ver, ó? Banco, documentos. Que mais? Câmeras dentro de alarme de casa, dá pra acessar aqui também. Farmácia, comida. Ah, outra coisa. Compra. Quem faz compra por aplicativo? Online. Eu também. Eu faço. Eu não vou falar o nome do aplicativo amarelo, que eu compro quase todo dia. Guitarras e amplificadores já? Cara, eu até compro guitarra online. Já comprei guitarra sem testar, já. É porque eu compro muitas guitarras e eu gosto de ir comprando e vendendo. Mas eu sempre tenho umas 4, 5 comigo, assim. Mas, cara, eu adoro fazer compra do supermercado online. Isso que eu ia falar, compra do supermercado. A única que coisa revolução isso. É que a minha esposa não gosta de fazer compra, por exemplo, de frutas, verduras, legumes online. Ela quer ir lá, olhar, pegar na mão. Aí ela acaba ficando com ela essa função. De vez em quando eu faço, mas geralmente com ela. E coisas geladas, né? Leite, sei lá. Então também, mas compra online, assim, de coisas do dia a dia. Quase tudo, né? Vocês compram roupa online também? Não, porque eu gosto de provar. Ah, é? Eu compro quando eu já tenho uma roupa daquela marca. Tá. Então, tem uma marca de roupa que eu gosto muito. Já tentei que eles me patrocinassem, eles não aceitaram. Fica a dica aí. Vocês patrocinam vários podcasts. E aí, como eu já tinha já sabia o tamanho, já sabia... Aí, puta, eu compro pra sempre, assim, online. Então, tipo, marca de meia, marca de... Já usei, puta, eu gosto, aí não preciso nem olhar, entendeu? Ô, Gabriela, entre essas ferramentas aqui, você acha que isso faz sentido? Totalmente. Você vê, aí a gente tá falando do uso da tecnologia a nosso favor. A nosso favor. Perfeito. Gestão de tempo, Gestão de tempo, otimização de tempo, mais eficiência. Nossa, gente. Tem outra coisa tecnológica que mudou a minha vida. Quando eu comecei a atender, isso muitos 15 anos atrás, né? A parte fiscal era uma zona, né? Porque aí você tinha que fazer carnê-leão, não entendia nada. Aí eu nem sei se carnê-leão pode fazer, não pode fazer. Aí tinha o contador que não era meu, era do amigo do meu pai. Aí quando eu abri a pessoa jurídica para fazer nota fiscal, ainda era meio bagunçado. Eu tinha que olhar na minha agenda as sessões que eu atendi o paciente, mandar para contabilidade fazer as notas, para eu imprimir, assinar a nota e mandar para o paciente. Até que a coisa foi evoluindo... Hoje eu nem sei como é. É tipo assim, eu tenho história de contabilidade, que eu super recomendo sempre, que são especialistas em psicólogos, inclusive. E aí o que acontece? Eles têm acesso à minha agenda, só a parte de agendamento de paciente. Então o resto da minha agenda eles não têm. Eu tenho uma subcategoria de paciente. Então o que eles vão fazer? Quando vira lá dia 1º do mês, né? 1º de, sei lá, agosto. Eles vão olhar no dia 1º de agosto... Quantas sessões, tipo, a Gabriela fez em julho. Aí eles já têm o nome, o CPF, o celular, já emitem a nota fiscal ao paciente, e eles fazem de um jeito, aí é com eles lá, não tem nada a ver com isso, que tá integrado a minha conta com a coisa da emissão da nota fiscal em imposto de renda. Então não tem como eu receber um dinheiro que vai dar um rolo em imposto de renda. Tipo, quando chega o imposto de renda, tá tudo pronto. Olha que legal, olha que legal. Nossa. É legal. Porque é isso, é uma coisa que eu não quero fazer. Não quero fazer. Eu acho que o meu tempo tem que ser dedicado a outras coisas. Perfeito. Entendeu? E isso é muito importante para aquilo que você já tem claro, já daquilo que você não quer fazer e você dedica tempo para aquilo que você quer. E tem uma outra coisa que eu já falei algumas vezes, eu sou um apaixonado por dados. Eu adoro dados, eu gosto de olhar gráfico, olhar tudo. E eu mensuro alguns dados no meu smartwatch. Já falei isso em alguns momentos. Isso funciona pra mim. Por exemplo, o Jean já não gosta de fazer isso porque incomoda eu não uso aliança porque incomoda o dedo. Eu não uso relógio porque incomoda o dedo. Exatamente. Eu não uso corrente porque incomoda. Pra mim funciona, então eu uso isso. Então eu olho lá, desde sono, quantos passos eu dei do dia. Mas em relação à atividade física tem um negócio legal. Porque já tem literatura mostrando que se você monitora a quantidade de passos que você dá ao longo do dia, você tem uma probabilidade maior de atingir o seu objetivo. Então, por exemplo, indivíduos que monitoram a quantidade de passos, eles são reforçados por manter
manter ou atingir a sua meta ao longo do tempo. É tipo quando a nutricionista fala, anota tudo que você comeu. Bom, é melhor eu não comer aquelas coisas que eu comia. Já que né? você quer Exatamente. Já anotar. que ela vai ver, né? E o que acontece? Dentro desses aplicativos que se conectam a esses smartwatches, você tem um gráfico lá. Por exemplo, a Organização Mundial da Saúde, ela recomenda que você faça de 150 minutos por semana de atividade física moderada a intensa, né? Então, o que acontece? Você tem de moderada a vigorosa, na verdade, esse é o termo correto. Então, o que acontece? Se 150 minutos eu consigo registrar toda a atividade que eu faço aqui e ele vai contabilizando, inclusive, no nível adequado de atividade física. No final de semana, ou ao longo do dia, eu posso acompanhar para ver se eu fiz ou não. E posso ajustar a minha meta, ou seja, aumentar ou diminuir, conforme eu quero. Mas, de modo geral, o que isso me ajuda? Eu olho aquele gráfico e digo assim, chegou sexta-feira, sei lá, precisou atingir ainda mais, sei lá, 30 minutos, beleza? Quer bater a meta. Então, sábado, eu vou fazer um esforço maior para ir lá fazer. Geralmente, eu sempre ultrapasso bastante essa meta, porque o meu objetivo também é não ficar simplesmente no mínimo, né? É um pouco mais. Mas isso me ajuda demais, porque daí eu tô consciente e tá claro para mim que o meu objetivo está sendo atendido. Principalmente que isso está conectado àquele objetivo inicial que eu estabeleci para manter minha saúde. Muito legal. Aqui a gente tá falando meio que do contrário, né? Da eficiência, da produtividade. Que é o contrário, ser eficiente com aquelas coisas que são importantes pra mim. Mas eu fiquei com uma curiosidade. Você procrastina alguma coisa, Jean? Infelizmente, eu procrastino a atividade física. Jura? A atividade física, pra mim, sempre foi uma luta. Eu passei muitos anos da minha vida com a crença de trabalhar é mais importante do que fazer exercício físico. Tá. Só que à medida que eu fui me desenvolvendo na carreira, eu sempre tinha alguma coisa pra fazer. Eu nunca tinha não ter trabalho. Tá. Né? Sempre tinha uma aula pra preparar, sempre tinha um curso pra pensar, sempre tinha um vídeo pra gravar, sempre tinha alguma coisa. E depois de um tempo eu me conscientizei de que o exercício era uma coisa bem importante, mas eu ainda tendo a procrastinar. Eu procrastinava muito essas coisas burocráticas de pagar conta, não sei o quê, mas a maior parte ou tá delegado ou tá automatizado. Então, acho que tem pouca coisa. Mas essa coisa, tipo, por exemplo, o meu mestrado eu acabei 3 meses antes do prazo e o doutorado eu acabei 1 ano antes do prazo. Gente, tá vendo? Então Mas a isso atividade física não coloca na agenda. eu coloco, mas às vezes Burla. eu não cumpro. Tá. Eu andei conversando com o João, que o João manja todas as coisas de cronobiologia do sono. A gente até precisa gravar um com ele sobre isso. Já tá claro pra mim que eu preciso mudar o meu exercício da manhã pra tarde. Porque de manhã Você não funciona. eu funciono bem intelectualmente. Tá. Mas eu ainda tô meio mole, eu tô com meio preguiça, ainda tô meio com o corpo acordando. Olha. E aí o horário que eu tô... Ele falou pra mim, pô, por que você não vai, tipo, meio-dia? Só que meio-dia é bem a hora que almoço das crianças, levar na escola e tal. Então eu tô pensando em fazer naquele horário ali, junto com os adolescentes e os herdeiros ali no meio da tarde. Exatamente, porque isso é muito importante, porque de fato, se a minha energia, aqui eu não gosto de usar esse termo, mas a minha disposição, meu alerta é maior à tarde, que eu use aquele momento para fazer aquelas tarefas que geralmente são mais difíceis. Inclusive o comportamento motor, ele é melhor à tarde, né? Inclusive, porque eu perguntei em relação ao meio-dia, porque meio-dia geralmente você tem um pico de cortisol, que é o hormônio do estresse. Isso ajuda você a iniciar as tarefas. Não só o cortisol, mas também a noradrenalina, que tem uma ativação maior no foco atencional. E se você conseguir estabelecer isso, por que isso acontece? Existe uma classificação de cronobiologia, né, dos ritmos circadianos, o relógio biológico que está dentro da gente, entre 3 tipos. Nós temos aí pessoas que são mais matutinas, que preferem dormir cedo e acordar cedo. Ai, sou eu. Tá? Eu também sou, eu só acordo 5:30 da manhã. E tem pessoas que são vespertinas, não noturnas. Que fique claro, não existem pessoas noturnas, existem pessoas vespertinas, que eles dormem um pouco mais tarde e acordam um pouco mais tarde. Qual a diferença? Nada daquilo que a pessoa troca dia pela noite, né? Não existe isso. Não. De todas as pessoas funcionam bem de madrugada. Não existe isso. Isso aí só o que... Eu tenho uma hipótese do porquê que a pessoa acha que ela funciona bem de madrugada. É porque o telefone não toca, a campainha não toca, o carro não buzina. Mas pensa comigo. Verdade, é verdade. Eu já tive essa pegada de... Nem era psicóloga acreditar nisso. E era por isso, cara. Ninguém vai me chamar, ninguém vai falar comigo, ninguém... É uma coisa meio ambiental, não né? tem ninguém online no WhatsApp, você tá tipo... Exatamente.
Só que aí ferrando o sono. Claro, e Né? faz sentido isso do ponto de vista neurobiológico, que o que acontece? Você consegue mudar um pouco esse ritmo biológico, principalmente arrastar ou adiantar, através dos fatores ambientais. Por exemplo, a luz. Então, se você se expõe a mais luminosidade à noite e menos durante o dia, o seu ritmo biológico vai ficar um pouco arrastado, um pouco para frente. Então, o que acontece? A gente tem os vespertinos, que dormem um pouquinho mais tarde, acordam um pouquinho mais tarde, e os matutinos, que dormem um pouco mais cedo e acordam um pouco mais cedo. Só que no meio também tem uns intermediários, né? Então, dependendo do seu tipo, né? E, inclusive tem escalas para isso, né? E tudo mais. Mas o que eu quero dizer é que você pode e deve aproveitar esse ritmo biológico para você colocar certas tarefas. Por exemplo, se você tem uma dificuldade de fazer atividade física de manhã, é excelente você testar isso em outro horário, porque talvez você tenha um componente genético, inclusive, que determina isso. Isso não significa que não dá para fazer nada ou antes disso. Mas, por exemplo, de modo geral, o nosso desempenho fisiológico, como eu posso dizer, de metabolismo mesmo, ele acontece a partir de umas 9 horas da manhã até mais ou menos umas 4, 5, 6 horas da tarde. E aí, existe uma variação interindividual das pessoas que isso pode ser um pouquinho antes ou um pouquinho depois. Mas não é de madrugada. Com certeza. Agora, olha não só é de que interessante, né? Falando de procrastinação, a gente falou sobre cronobiologia, sobre resolução de problemas, sobre distorções cognitivas, sobre repertório de resolução de problemas, sobre clareza, sobre objetivos e prioridades, gestão do tempo, organização de agenda, várias coisas que de alguma forma ou de outra podem contribuir tanto para a pessoa procrastinar quanto para a pessoa se livrar da procrastinação. Perfeito. Legal, acho que a gente abordou muito tema legal. Eu não sei se já tem mais alguma pergunta. Não, eu acho que você pode fazer a pergunta surpresa. Eu adoro fazer essa pergunta. A gente nem combinou, né? Legal. Não combinou. Não, legal, porque assim, aqui, Gabriela, a gente tem muitas pessoas que não têm acesso a esse tipo de informação e que a gente está levando para aumentar a consciência das pessoas sobre saúde mental, mas também tem profissionais de saúde, psicólogos, médicos e tudo mais. E aqui, o meu pedido é muito simples, é você dar um conselho ou uma puxada de orelha para você mesmo quando você saiu da graduação. Por que eu estou pedindo isso para você? Porque as pessoas possam se espelhar, porque eu fico um pouco preocupado em dar uma dica para a pessoa direto, dica de carreira e tudo mais. Tem coisas que são inegociáveis, mas eu gostaria que você falasse sobre você mesmo, né? Ou seja, lá no final da graduação, que foi que ano? Oi. Mais ou menos, não precisa me dar 2014. 2014. Então, em 2014, 10 anos. você estava lá, eu imagino você com a toga, com o chapéuzinho lá, não lembro como é que é o nome do Também não lembro. negocinho lá, com diploma na mão, diz assim, agora eu vou para o mundo do trabalho, vou para o mundo acadêmico, pós-academia. O que você diria para você mesmo se você entrasse numa máquina do tempo, chegasse naquele momento lá, você dizesse que seria o conselho, ou diz, peraí, não te preocupa com isso aqui não é importante, enfim, ou vai por aqui, que ali você vai ter sucesso, vai ser legal. Nossa, que pergunta legal. Eu sei que é difícil, É porque tem difícil, muita coisa, porque você tem uma história e tudo mais. Mas é uma ideia pra gente refletir um pouco. Muito bom. Deixa eu pensar. Pensa aí. Me pegou. Curioso isso. Porque pode ser em relação à procrastinação mesmo, porque você deu aquele exemplo, né, em relação àquilo que você estava fazendo, né, que aquela autocobrança, aquele preciosismo que muitas vezes te atrapalha. Pois é, você vê que interessante, né? Eu tinha muito essa certeza da importância de divulgar, de se colocar, mas realmente, assim, demorou demais. Eu podia ter começado antes, sabe? Ficou ali, talvez, tudo bem, eu tinha uma sensação que eu tava indo todo final de semana e tentando, mas ao mesmo tempo não tava resolvendo. Então, demorou o tempo da resolução, que foi aquele, né, momento de, vamos lá, vamos contratar alguém e tudo mais. Acho que eu tava focada em outras coisas, e aí vem aquela coisa de que tudo bem, né? Isso não tá saindo agora, mas em algum momento vai sair. E eu vejo o quanto isso é importante. Então, eu tinha toda a outra parte, a parte técnica, o cuidado do estudo, fazia supervisão, fazia mestrado. Então, tinha algo muito bom que eu podia contribuir já desde cedo e ajudar o meu negócio, meu consultório, né, na minha divulgação. Poderia ter sido mais rápido ainda o estabelecimento do meu consultório, que eu defendo muito isso, da gente conseguir se consolidar. Acho que o psicólogo, a gente estava falando isso aqui antes, né? Tem esse receio com a clínica e tal. Eu nunca tive isso, eu queria ir atrás.
E hoje, ainda hoje, eu vejo que isso é uma dificuldade para as pessoas. A exposição, se divulgar, se colocar. Tinha um receio na minha cabeça naquela época, que o João vai entender isso. Era da academia, eu estava no mestrado, não era uma época que as pessoas estavam todo mundo na internet. Eu falava, nossa, o que as pessoas, né, da academia vão pensar? E a gente estava falando antes de você chegar, que até hoje é assim. Até hoje, né? Até hoje tem um assim. certo preconceito. E assim, estamos falando de gente que, assim, é doutor docente na universidade, então é alguém que já provou, de federal, que já provou, né, sua competência, e que de ir pra internet falar, às vezes até num podcast, é mal visto. Como se tivesse, de alguma maneira... E é muito louco, né, porque já dizia Francis Bacon que a ciência tem que ser útil. Nossa. Não adianta nada ficar nos muros da universidade e não chegar nas pessoas. Nossa, isso é o mais importante, né? A função primordial, por exemplo, desse podcast que vocês têm. Muito rico, né? Nosso código de ética fala isso. Divulgar a ciência, divulgar. Então, eu acho que eu voltaria nesse ponto, que eu ainda era muito assim, né? Tava tentando desbravar isso, tava indo e tal, mas ainda tinha uma pulguinha lá na minha cabeça, um certo desconforto, né? Queria carreira acadêmica e tudo mais, tava no mestrado. E acho que hoje isso pode ser ainda forte na cabeça das pessoas. Isso é uma coisa que eu me conectei muito. Para quem eu estou produzindo conteúdo? Não é para os meus pares. Exato. Eu não tô aqui para falar pro meu professor. Eu tô aqui realmente para contribuir, para trazer o que eu tenho para as pessoas. Eu defendo muito isso. Quando você tem clareza desse propósito, que você... Até meu sócio, ele usa uma frase que eu adoro, que ele fala, você não precisa ser faixa preta para ensinar um faixa branca. Né? Você pode ser faixa amarela. E às vezes o recém-formado, ele é assim, eu ainda não sou bom o bastante. Também tem isso. E é a comparação com os pares. E hoje tem um elemento a mais. A gente tem gente muito boa produzindo conteúdo na internet, né? Vocês, que são referência. Então, as pessoas olham e às vezes se sentem assim, mas, né, o que eu vou contribuir? Sempre você vai ter alguma coisa a contribuir. Então, deixaria essa mensagem aí. Muito Perfeito, bom. perfeito. E esse lance, né, de levar conhecimento... Por exemplo, todas as pessoas que estão assistindo agora, elas estão assistindo esse episódio, estão adquirindo conhecimento importante e não estão acessando um conhecimento que pode ser duvidoso. Entende? Exato. Então, a gente está aqui... Os acadêmicos saírem das suas academias, né, das faculdades, dos cursos de pós-graduação e se conectarem às pessoas, isso mostra a importância daquilo que eles estão fazendo, traz uma consciência maior sobre aquilo que é a ciência e qual a aplicação útil disso tudo, né? Porque imagina, se eu vou lá estar só na academia escrevendo paper o dia inteiro, qual é o acesso dessas informações para a maioria das pessoas? Meia dúzia, 12, 20 pessoas vão ler aquilo, que é importante, deve ser feito, mas tem um mundo muito grande para a gente explorar. Na verdade, eu vou complementar, porque isso é uma coisa que eu acredito e defendo muito, que é a necessidade, o nosso compromisso de ocupar esse espaço. Porque não é só assim, eu não tô trazendo essa informação, outra pessoa tá ocupando esse espaço. Certo. E ao deixar outras pessoas ocuparem esse espaço, com às vezes, né, informações... A gente sabe, né? Erradas, inúteis. Eu falo, não precisa falar, bom. eu falo. Erradas, inúteis. Fake, pseudocientíficas. Exatamente. Gente, o principal disso, né, não é nem só classificar, é que isso pode realmente fazer muito mal para as pessoas. Então, é uma necessidade. Eu vejo como um compromisso ético. No mundo atual, eu falo que a gente está vivendo uma transição. E toda transição é importante, é perigosa, no sentido de... mas, né, existe ou não estar no digital e existe quem está no digital. Tudo bem, daqui a pouco... É só o digital que vai importar. E aí todos esses espaços vão estar prioritariamente já ocupados por pessoas que já estavam lá. Então eu acho que realmente isso é um dever, é um compromisso com a nossa profissão. Ocupar esse espaço, fazer essa voz chegar nas pessoas, essa voz certa, né? Obrigado, Gabriela. Eu agradeço adorei, foi demais. maravilhoso. Obrigado. Legal pra caramba. Gabi, quem quiser saber mais sobre você, acompanhar seu trabalho, onde as pessoas te acham? Pode me seguir lá no meu Instagram, que é @psi_Gabriela_Afonso. Tem o canal do YouTube também, Gabriela Afonso. Então esses são os canais principais. Tá ótimo. Obrigado, viu? Muito obrigada, gente. Adorei. Valeu. Maravilha. Pessoal, se você conhece alguém que procrastina, manda esse vídeo pra ela. Curte aqui o episódio. Se você quiser ficar sabendo dos novos lançamentos em primeira mão, ativa o sininho. Se você é estudante de psicologia ou profissional da psicologia já formado, conheça o INPBE, o Instituto de Psicologia Baseado em Evidências, no inpbe.com. Nós temos curso de especialização, curso de formação, eventos e algumas novidades que vêm por aí, tá bom? Obrigado pela sua atenção, pela sua audiência. A gente se vê no próximo episódio.